Schopenhauer gostaria bastante, o filósofo Schopenhauer, que é o mundo como representação. Então, basicamente, entre os atos, o título do livro, a história do livro, o enredo do livro, basicamente é para transmitir a ideia do mundo como representação. Quer dizer, o mundo é mesmo, né, uma afirmação um pouco piegas, mas é necessária, o mundo é mesmo um palco. Né? Essa é a ideia. O mundo é mesmo um palco. E, portanto, é nesse sentido o mundo como representação. Né? Estamos aqui, eu e você, atuando. Estamos aqui, eu e você, atuando uma peça que nós não temos muita certeza de qual é. Nós não temos muita certeza que peça é essa que nós estamos atuando. Temos dificuldades em saber exatamente qual é o nosso personagem. Quais são as nossas falas. O que devemos falar, o que não devemos. O que devemos vestir. A quem devemos nos dirigir. Quando devemos empenhar monólogos. Quando devemos empenhar diálogos. Quando devemos estar à frente no palco, quando devemos estar atrás. Quer dizer, são analogias que eu estou fazendo para evidenciar a perspectiva da Virginia Woolf, que é uma perspectiva absolutamente perfeita, né, do mundo como representação. O mundo é um palco. Então, nós todos estamos encenando uma mesma peça, que é a peça da humanidade, é a história. Não é por acaso que a peça do livro, né, a ficção dentro da ficção, conta a história da Inglaterra. A história de toda a Inglaterra, terminando no ato contemporâneo do público se ver, né, no espelho, o público vê o seu próprio reflexo. Quer dizer, é a história, não só da Inglaterra, ali ela faz a circunscrição geográfica, obviamente, né, da questão da Grã-Bretanha, mas é a história da humanidade. Até os dias de hoje, quer dizer, aquela coisa de que nós estamos aqui, esse que nós estamos vendo hoje, é fruto dos atos passados. Quer dizer, é fruto de uma história, é fruto de uma cadeia de acontecimentos que foi ali resumida nos primeiros atos da peça. É uma cadeia de acontecimentos que trouxe eu e você aqui. E eu sou um ator que entra, passa a atuar nesse teatro, nesse espetáculo que começou muito antes de mim. Muito antes, quando a Inglaterra era pequenina, como diz lá no começo da peça, interpretada por uma criança. A Inglaterra pequenina. Aquilo também diz respeito a mim. Como diz aquele poema de Goethe, né? Quando Adão nasceu, viu que o mundo era novo, mas depois Adão percebeu que novo era ele, porque o mundo já existia antes dele. Então todos nós somos novos Adões, por assim dizer, né? Essas palavras nem existem, mas cada um de nós é um Adão, porque quando chega ao mundo, tem um mundo que já o precede. Nós somos novos, não o mundo. O palco, o teatro já está montado. Quando você nasceu, o palco já estava montado. E a peça, a história, já estava transcorrendo. E a tua consciência do seu papel nessa peça de teatro depende em grande parte do lastro histórico que você domina dessa peça. Depende em grande parte disso, quer dizer, quem eu sou nessa história? Como é que eu vou saber se o meu personagem é novo? Como é que eu vou saber se eu sou inédito nessa história? Como é que eu vou saber se a minha fala acrescenta para essa peça aqui agora? Se eu devo me calar nesse momento? Se não, agora é a hora de eu falar, agora é a hora de eu cantar, agora é a hora de eu fazer isso. Como é que eu vou saber? Quer dizer, eu vou ter melhor segurança, eu vou ser um melhor ator se eu tiver melhor consciência do script geral, não é? Se eu tiver uma melhor consciência do todo do enredo. O todo do enredo é a história da humanidade. Esse é o todo do enredo. Esse que eu estou vendo hoje na frente do espelho, ele é fruto dessa história que acabou de ser encenada para mim. E eu agora estou aqui olhando o espelho e me perguntando quem eu sou nessa peça. O que faz de nós pessoas diferentes uns dos outros é que nós temos diferentes apreciações e perspectivas a respeito dos nossos papéis dentro da peça que se chama História da Humanidade. É basicamente isso. O que faz de mim diferente do Richard Dawkins, aquele cientista ateísta, a nossa principal diferença não é o fato de eu ser brasileiro, com 30 e poucos anos, ele ser, agora não sei se ele é americano ou inglês, eu acho que ele é americano, dele ser americano, ter 50 e poucos anos, não é essa a principal diferença. A nossa principal diferença é que, para mim, essa peça, da qual eu entrei aqui 34 anos atrás, entrei e comecei a falar nela também,
Essa peça, na verdade, o título dela é História da Salvação. E para o Richard Dawkins, essa peça não tem título. Essa peça não é a História da Salvação, essa peça é o Salve-se Quem Puder. Ele, como ateu, é aquela coisa assim, o importante é eu fazer o que eu acho que é bom para mim e salvar minha pele, e de quem eu gostar, que estiver perto de mim, salvar a pele deles. Porque, afinal de contas, não tem imperativo moral para alguém que é ateu, não é verdade? Alguém que é ateu não tem imperativo moral. Como diria Dostoiévski nos Irmãos Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, a peça do Richard Dawkins, na qual ele se inseriu no momento que ele nasceu e na qual ele está falando agora, representando um papel nessa teia complexa da história da humanidade, a peça é muito simples na cabeça dele. É a história da evolução, basicamente. Então, os Neandertais, chegamos aqui. Então, a história da evolução, essa é a peça. A peça poderia chamar a história da evolução. Para mim, a peça se chama a história da salvação. Essa é a peça para mim. Então, o meu lugar nessa peça não é um lugar em qualquer peça. O que eu tenho que me perguntar nesse cenário, nesses atos todos que precederam a minha porca e pequena existência, e nos atos vindouros, eu tenho que me perguntar quem eu sou na história da salvação. Eu que tenho perspectiva cristã da história humana, da aventura humana na Terra, tenho uma perspectiva cristã, o meu olhar sobre a peça é qual é o meu papel na história da salvação. Esse é o meu olhar. Então, as minhas falas e a minha participação na peça, os meus atos dentro dos atos humanos que compõem essa peça, os meus atos são pautados por esse questionamento de fundo. Como ser, como falar, como viver, como responder à vida, dado que se trata essa peça da história da salvação.